Boa noite a todos. Boa noite que estão nos assistindo, quem vai assistir depois, tá? Tem alguém aqui pela primeira vez? Ih, temos 3. Seu nome? Paula. Reinaldo. Cristiane. Não é a primeira vez, nós temos que ficar ficando velho. Os 3 já conhecem a doutrina espírita? Não? Ela sim, você não? Você? Mais ou menos. Sejam bem-vindos à nossa casa, tá? No final eu vou dar alguns avisos, explicar como funciona a casa, mas sejam bem-vindos, tá? Espero que gostem e voltem sempre, tá? Pedir um favor, quem esqueceu, tirar o som do celular, né? Que é para não atrapalhar. Vou começar hoje com uma brincadeira. Hoje nos facilitadores temos C e C, Clara e César. É melhor C e C do que CC. Viu? Para relaxar um pouquinho, vamos dar um apoio, vamos vibrar, que a Clarinha, né? É a primeira vez que ela está participando, aí está ansiosa. Falei para ela que vai dar tudo bem, que a sala, o pessoal é acolhedor, né? Todo mundo está junto com ela aprendendo, tá? Vamos pedir o Mohamed para vir ler a página inicial. Você segura? Oi, tudo bem? Boa noite. Vamos ler hoje um livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito Joana de Anjos. Quando assumas um compromisso, honra-o com a tua presença. Antes de aceitares qualquer incumbência, medita a respeito, a fim de que não te situes numa posição desagradável, sucedendo algum impedimento à tua comparência ou desincumbência da tarefa. Comunicai-o com antecipação, de modo a não prejudicares quem te aguarda ou aquele que confia na tua palavra. Sejam de pequena monta ou alta responsabilidade, desincumbe-te de todos os deveres que assumires. Obrigada. Aí, Clarinha aceitou o convite, está na incumbência. Fez direitinho, Exatamente. Viu? Vamos fechar os nossos olhos. Primeiramente, pedir às pessoas de casa que quiserem fluidificar a água, coloca um copinho, uma garrafinha perto de vocês, tá? Vamos fechar nossos olhos. Respirar profundamente. Primeiramente, agradecer ao nosso Mestre Jesus por estarmos aqui, todos reunidos nessa noite. Em paz, em companheirismo. E pedir que Francisco de Assis, Irmã Clara, Joana, ilumine esse estudo, ilumine Clarinha, que ela seja iluminada pela boa espiritualidade, para ela trazer tudo que ela estudou, com carinho, com afeto e com dedicação. Que ela e César sejam amparados nessa noite, que todos nós sejamos, que cada palavra do estudo entre em nosso coração, para a gente refletir e aprender o que a espiritualidade amiga nos ensina. Peço também que todos sejam amparados, confortáveis, que o coração de cada um seja embalado pela nossa Mãe Maria. Aquele que sofre calado, aquele que sofre, aquele que chora e aquele que ri, que todos sejam embalados nessa noite sempre. Assim, peço a espiritualidade amiga para iniciar a nossa reunião pública dessa noite.
Graças a Deus. Aí vou passar a palavra para o CIC. Claro. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal que está online. Eu estou imensamente feliz pela oportunidade de estar aqui dissertando sobre um tema tão importante, tão relevante, que é a vida e a morte, junto com meu amigo César. Tá? E a gente vai falar sobre a parte primeira do capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que é uma obra básica do Espiritismo, né? Então, todo mundo que tem interesse em saber mais sobre a doutrina, conhecer, estudar, é muito interessante que leia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E a morte, né? Na nossa sociedade, às vezes é visto como um tema muito pesado, delicado, sensível. E às vezes a gente, até mesmo que nós somos espíritas, temos receio de trazer esse tema à tona. E é aí que a nossa doutrina entra. A doutrina espírita, também conhecida como a doutrina consoladora. E esse é o objetivo do nosso estudo de hoje, trazer esse consolo para quem esteja precisando. Então, a gente vai estudar sobre a vida, que nós sabemos que temos a vida física e a vida espiritual, e a morte do corpo material. Dito isso, iremos para a questão 68, que é a primeira de uma das nossas 3 perguntas, que diz assim: qual a causa da morte dos seres orgânicos? E os espíritos respondem: o esgotamento dos órgãos. A gente entende como seres orgânicos aqueles seres que possuem um organismo, o princípio vital. E o que seria esse princípio vital? Princípio vem do latim principium, que significa origem, e vital, que é imprescindível à vida. Então, o princípio vital é o que dá vida aos seres que o absorvem e o assimilam. A gente pode entender como plantas, animais, seres humanos, nós que estamos aqui possuímos princípio vital. E essa morte? A morte do corpo físico. E por que eu estou frisando isto, né? Aqui na doutrina espírita, nós não costumamos lidar muito com a palavra morte. A gente utiliza mais a desencarnação, que seria o espírito deixando a carne, uma vez que nós sabemos que o espírito continua a vida dele no plano espiritual, na vida futura. Então, quando nós desencarnamos, quando o nosso espírito deixa a carne, as ligações perispirituais se desfazem, rompendo o laço que o espírito tem com o corpo físico. E é aí que entra o consolo da nossa doutrina. Quem morre é o corpo material, é o corpo orgânico, não o espírito. E eu posso vir aqui dar um relato, um depoimento pessoal, que é também de consolo e que é verdade, né? Isso que a gente traz aqui, porque eu acho que isso é um dos maiores diferenciais. É o que realmente faz a nossa doutrina ser consoladora. Eu perdi a minha mãe há uns meses atrás. Ela teve câncer. E no último mês, ela sofreu muito, muito. Ela ficou na casa da minha avó, por uma questão da minha casa ter escadas e ela não tinha condições de subir e descer as escadas. Então, por mais conforto, mais comodidade para ela, ela teve que ficar na minha avó. E eu, filha, não aguentava mais ver minha mãe sofrer. E a minha mãe, quem teve a honra de conhecer ela, sabe que ela era uma pessoa muito boa. Ela gostava de ajudar todo mundo, ela gostava de tomar conta de tudo e de todos. E a minha preocupação era que ela estivesse relutando contra o desencarne por questões familiares. Óbvio que a gente sabe quando chega a hora, né? Não tem muito o que fazer, mas dá uma forçadinha ali. E eu cheguei pra ela, eu tinha acabado de chegar da escola. Eu cheguei pra minha mãe, peguei na mão dela e falei: mãe, se você ainda estiver presa aqui, entre aspas,
por minha causa, pelo meu irmão ou pela minha avó, a senhora pode ir. Eu tinha 16 anos, faz muito tempo, agora tenho 17. Eu cheguei pra ela e falei, mãe, a senhora pode ir. Tá tudo bem, eu estou bem com meu pai, meu irmão está bem com meu pai, e meu pai não vai abandonar a sua mãe. Meu pai não vai, meu pai todo fim de tarde está lá tomando o cafezinho dele, perturbando a minha avó, porque ela gosta. E ela falou que precisava ouvir isso. Não foi fácil falar aquilo. Não foi fácil uma filha dizer pra mãe que ela tinha que ir. Mas eu sei o quanto consola, porque uma tia estava lá do meu lado. E essa tia, ela é evangélica, se eu não me engano, mas não quero entrar nesse quesito de religião. Mas ela ouviu tudo que eu falei pra minha mãe. Minha mãe tinha aceitado. Só que no momento que eu terminei de pronunciar as exatas palavras que eu falei aqui, a minha tia, ela ajoelhou no chão e começou a negar tudo que eu tava falando. Não, a Clara tá maluca, não escuta ela, que não sei o quê. Eu sou mais reativa do que minha mãe, confesso. Eu me senti desconfortável. Mas eu vi a dor da minha tia enquanto ela estava negando tudo que eu falei. E a minha mãe olhou pra minha tia e ela falou, Deinha, Clara não está errada. Eu precisava ouvir isso. Mas eu peço que você respeite a minha fé, porque é nisso que eu acredito. O espírito, ele não morre. Minha mãe está mais vivinha do que nunca no mundo espiritual. Mas é aí que entra o consolo da nossa doutrina. Para minha tia, acabava ali. No momento que minha mãe falecesse, acabava ali. Mas eu sei que não é assim. Deus é justo e bom, perfeito. E a imortalidade da alma, principalmente quando a gente trata de parentes próximos, é muito reconfortante. Eu me emocionei aqui na minha fala e é prazeroso poder dizer que não foi dor. Eu senti muita dor. Quem conviveu comigo no processo, eu senti muita dor. Às vezes, eu questionei a doutrina espírita, porque a gente conhecer, estudar é uma coisa, mas quando a gente precisa colocar em prática o que a gente aprende, é uma completamente diferente, né? E sempre que eu ia falar com meu pai falava, Clara, a doutrina. Eu falei, pai, com todo respeito, eu sei que a doutrina, mas eu também sou filha. Eu sou filha no corpo material e está doendo. Mas é aí que um dia eu parei e pensei, realmente, a doutrina. Ela está me consolando. Eu sei que o espírito da minha mãe continua vivo. O que morreu é o corpo físico dela. E foi um prazer conviver com ela. Estou dizendo isso antes de adentrar mais no assunto, porque eu acho que doutrina espírita é consolação. Não tem como a gente falar sobre espiritismo sem vir este consolo. Alguém pode estar passando por isso, dói muito. Mas como eu disse, essa emoção não foi de dor. É bom dizer que eu estou aliviada. Eu não queria mais ver a minha mãe sofrendo. Estou com uma saudade gostosa e quando essa saudade vem um pouquinho mais intensa, eu faço uma prece. Eu peço para minha mãe me amparar e que ela também esteja sendo amparada. Mas o importante é confiarmos na nossa fé. Porque, como eu disse, às vezes a gente estuda, mas no momento de colocar em prática tudo isso que nós estudamos, é isso que importa. E a gente está no mundo de provas e expiações, vão ter desafios, vão ter obstáculos, e a gente está aqui nessa terra para podermos nos evoluir. Então, sim, a vida é difícil, às vezes vão ter umas puxadas de tapete, mas o importante é como lidamos com isso.
E agora, para finalizar esse meu depoimento, um mês, mais ou menos, uns 2 meses após o desencarne da minha mãe, nós recebemos uma mensagem mediúnica do espírito Irmã Clara. Mera coincidência, talvez? Dizendo que minha mãe estava bem, desperta, feliz, na colônia criada por Joana de Ângeles. E que logo, logo, ela voltaria a atuar no bem como ela sempre amou fazer. E, gente, ter aquelas palavras de que minha mãe estava bem, feliz, perto de espíritos que ela conhecia, que ela se sentia bem, foi tão aliviante. E é aqui que entra o consolo da nossa doutrina, que eu tanto estou batendo na tecla, porque esse tema, para mim, dói às vezes falar sobre. É o que eu falei, a morte é um assunto muito delicado, é um assunto sensível, mas que a gente precisa tratar lá no nosso íntimo, na nossa reforma íntima. E eu gostei muito quando eu vi que esse seria o tema, porque às vezes alguém esteja precisando ouvir isso, né? Esse consolo, assim como a Tânia falou antes de começar a palestra. E agora, fechando este meu depoimento, a gente pode ir para a resposta dos espíritos, que é esgotamento dos órgãos, né? Repetindo a pergunta, era qual a causa da morte dos seres orgânicos, a morte do corpo físico? E os espíritos respondem, o esgotamento dos órgãos. Esse esgotamento, a gente pode, deixando mais lúdico, né? De uma forma mais didática, a gente pode olhar para ele com 3 lentes diferentes, né? 3 pontos de vista. Nós temos o esgotamento, a gente faz aquele planejamento antes de reencarnar. Vamos dizer que X pessoa foi planejada ali em média de 70 anos, viver isso, isso e isso. E ela foi mais ou menos ali no que tinha planejado, né? No planejamento reencarnatório dela. Ela viveu em torno de 70 anos. E os órgãos dela foram se esgotando gradativamente, pode ser por doença ou não. E esgotou os órgãos. Ela seguiu ali o planejamento, foi mais ou menos na média ali que deveria ser. Nós temos outro esgotamento dos órgãos, que é quando a gente tem realmente um tempo pré-determinado, né, no pré-recarnatório, mas a gente ganha uma moratória espiritual. Alguém sabe o que seria uma moratória espiritual? Que Divaldo Franco, né, recebeu agora. Prorrogação. Mais um tempo. Vale vida! Vai fazer umas horinhas extras aqui na Terra. E Divaldo, muito interessante, eu tava vendo um vídeo sobre isso hoje, né? Divaldo não perguntou se ele iria morrer, né? Aí a Joana de Ângeles chegou, falou que ele tinha recebido uma moratória espiritual e perguntou de quanto tempo. E Joana de Ângeles respondeu, o tempo que for necessário. Então essa moratória espiritual é um prolongamento de vida. Às vezes alguém que um ser encarnado, um ser orgânico, ele precisa de mais um tempinho para ajeitar as coisas, fazer mais o bem, seguir na missão, né? E temos outro esgotamento. O esgotamento em que o ser encarnado não faz bom uso dos recursos disponíveis para ele. Não faz bom uso do corpo físico. Não se alimenta direito, vícios, não cuida da saúde. E os órgãos acabam se esgotando de forma ali, né, precipitada, precoce. Então, nós vemos esses 3 tipos de esgotamentos. Antes de seguirmos para a subpergunta A da questão 68, César, você gostaria de complementar alguma coisa? Poxa! Deixou o sarrafo lá em cima, né? Caramba! Sim, eu gostaria de complementar ou de acrescentar alguma coisa. No dia em que a mãe dela, que era diretora da Escola Espírita Joana de Ângeles, foi aluna da escola, foi professora da escola,
colaboradora, dedicou a sua vida às crianças dessa instituição, que existe há 45 anos, lá no bairro de Santa Amélia, em Engenheiro Pedreira. E no dia em que Cláudia desencarna, eu estava na escola, a pedido dela, ia todas as quintas-feiras, porque era o dia que ela fazia a quimioterapia. Então ela pediu que eu fosse nesse dia. E neste dia, eu cheguei na escola e havia um bolo para comemorar o meu aniversário. Então, Cláudia desencarna no dia do meu aniversário. De manhã, a gente celebrou, cantou os parabéns, e dali a 2 horas, Ricardo recebe a notícia. E aí, José também estava na escola nesse dia, né? A Tânia ia outros dias na escola. E aí nós vamos de sala em sala para dar a notícia para os alunos. Justamente para poder acalmar, dar da forma correta essa informação para evitar algum tipo maior de consternação ou de desequilíbrio. E me vem à cabeça uma história que foi repetida de sala em sala. José estava lá. José me acompanhou nessa maratona por todas as turmas, que foi a seguinte metáfora, a seguinte alegoria. Imagine que você tem uma pessoa muito querida, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu marido, sua esposa, sua avó, seu avô, e que essa criatura, ela saiu, digamos, de Japeri ou de Paracambi muito cedo e pegou o trem para ir para a central do Brasil. E nesse dia o ar-condicionado dos trens não funcionou. E os trens, via de regra, sempre muito cheios. E chegou na central do Brasil, e o trabalho desta pessoa, desse ente querido, é um trabalho que é feito de forma externa, ao ar livre, sob o sol. E ela, então, trabalhou o dia inteiro sob o sol. Suou várias vezes, encharcou sua roupa. E só pôde voltar para casa lá pelas 10, 11 horas da noite, talvez pegando o último trem. E essa pessoa então chega em Japeri, em Paracambi, de volta. Doida para tomar um banho, tirar aquela roupa que já grudou, desgrudou tantas vezes. Faminta, cansada. E que essa pessoa entra dentro da sua casa querendo fazer essas coisas básicas, comuns, que todo trabalhador e trabalhadora faz. E você diz assim, não toma banho agora não. Deixa eu te contar algumas coisas. Não, mas espera aí, eu estou precisando... Não toma banho agora não. Então deixa eu pegar um prato com comida. Não come agora não. Nesse instante a gente quer que essa pessoa cansada, faminta, desgastada, ainda nos dê atenção para nós que ficamos em casa e que não passamos pelas agruras que ela passou. Será razoável pedir isso a essa pessoa? Que não tire essa roupa, que não tome um banho, que não descanse, que não se alimente? E aí os alunos diziam, não, tio César, a gente tem que permitir que essa pessoa descanse, que ela tire essa roupa, que ela se alimente. Pois então, a nossa querida Claudinha tirou hoje essa roupa, chamada corpo físico, que já não servia mais para ela. Ela precisou se livrar dessa roupa para vestir uma outra roupa, mais leve, mais bonita, mais asseada e mais de acordo com a condição dela nesse momento. Então essa história foi contada para as crianças das turmas da Escola Espírita Joana de Ângeles. Porque nesse momento a gente só pensa em nós, como nós vamos ficar. Mas quem está partindo? Para onde está partindo?
também do lado de lá sentirá saudades nossas. E não haveria sentido Deus criar o amor, porque Deus é amor, como disse o apóstolo João, Deus é amor, a gente estabelecer vínculos, criar laços, nos apegarmos uns aos outros e vir a morte de uma forma tão estúpida e romper essa vinculação. Há que haver algo mais para que a vida tenha sentido. E é esse algo mais que a Clara começou a apresentar para nós a partir dessa questão que fala sobre a vida e a morte. Lembrando ainda, Clara, que assim como a bateria de um carro, ela tem uma validade, ela tem um tempo de duração, uma pilha ou uma bateria de um outro objeto eletrônico qualquer, o nosso corpo físico também tem tempo de duração. Não há uma bateria que seja eterna, uma pilha que seja eterna. Hoje, alguém nos traz a notícia de um ser que partiu. Amanhã alguém dará a notícia de que nós partimos. E está tudo certo. Mas até que a gente se conforme, existem as fases do luto, que eu vou deixar para falar daqui a pouco, porque ela vai dar continuidade agora, ok? Ok. Subpergunta A da questão 68. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? E aí, o que vocês acham? Sim? Podemos comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Os espíritos respondem sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. E para isso eu achei interessante a gente olhar para o capítulo 11, item 13, da Gênesis. Outra obra de Allan Kardec, que é muito interessante, né? Nós lermos. Que diz: depois de funcionar por algum tempo, como César bem colocou, ele se desorganiza e se decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elemento para sua atividade, se extingue e o corpo morre. E aqui eu gostaria de dar um adendo, que não é devido à partida do espírito que o corpo morre, mas é exatamente ao contrário. É com o falecimento do corpo que o espírito se parte. E o espírito, para quem o corpo privado de vida se torna inútil, deixa-o como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. Nós sabemos que aqui na doutrina espírita, nós somos espíritos encarnados. Nós estamos aqui na Terra para nos evoluir. E o corpo físico serve como uma roupa, um recurso que nós temos para essa evolução aqui na Terra. E no momento que este recurso, esta roupa, não nos serve mais, uma vez que ele se torna inútil devido ao esgotamento dos órgãos que leva à morte ao nosso corpo orgânico e material, o espírito parte. Não tem porquê. Não tem porquê continuar, não tem como morar em uma casa demolida. Se a roupa não te serve mais, você não vai caber ali. A gente desencarna. O espírito deixa a carne, continua vivo. E depois nós encarnamos novamente em um outro corpo. E assim vai indo a nossa evolução. Espiritualidade até fechou, já tinha acabado. Eu iria usar o exemplo de máquinas assim, mas o César já me adiantou. Se adiantou. E a mesma coisa em uma indústria cheia de máquinas. Cada máquina tem a sua função, produzir peças, né? E se quebra? Não exerce mais a função que deveria exercer.
E é a mesma coisa com o nosso corpo físico. Os nossos órgãos formam sistemas. E estes sistemas operam para que continue a vida. Mas uma vez que estes mesmos órgãos que formam sistemas para que a gente continue vivendo se esgotam, cessa o nosso movimento. Cessa a nossa vida. César. Perfeito. Agora, também é possível, quando você falou da moratória, que a nossa vida ela seja prolongada, que a gente receba o vale-vida, como o Renato colocou. E esse vale-vida, que não pode ser comprado, ele é uma concessão divina, ele vem quando algumas pessoas intercedem por nós, oram por nós. E isso tem o poder de mobilizar, vamos dizer, no reino dos céus, aqueles que são encarregados de prolongar, em nome de Deus, a nossa vida aqui na Terra. E é como você colocou, Clara, se tem algumas coisas que precisam ser organizadas. Muitas vezes, conversando com Tânia, que assistiu Cláudia durante muito tempo, com seu carinho, com seu amor, com sua dedicação, nós temos também a convicção de que Cláudia recebeu algumas moratórias em alguns momentos, para que pudesse organizar melhor as coisas. Agora, talvez seja um pouco mais fácil a gente lidar com a morte, com a partida de um ser que se encontra enfermo. Talvez, não estou afirmando que seja, gente, do que uma morte repentina, instantânea, inesperada. Porque aí a gente vai precisar de tempo e em muitos momentos a gente vai continuar sem acreditar. Porque estávamos com esta pessoa há poucas horas e recebemos a notícia dali, há alguns instantes, que ela não se encontra mais conosco. Então, muitas vezes a gente vai negar. É uma das fases do luto, a negação. Não é que racionalmente a gente desacredite naquilo, é que emocionalmente é difícil suportar aquilo. Então, a negação está numa das fases do luto e é um mecanismo de defesa do nosso ego, como nos ensinou o Freud, na verdade a filha do Freud, Ana Freud. E é bom que eu fale de psicologia, porque eu sei que você quer fazer psicologia. Pelo menos até o presente momento, você tem ensaiado essa vontade. E vamos passar por várias fases até chegar naquela que deve prevalecer, que é a aceitação. Porque a nossa briga com Deus, as tuas dificuldades iniciais com a própria doutrina, é normal, mas chega um momento que só nos cabe aceitar. Porque brigar, litigar com esse fato, a gente sempre vai perder. Porque é uma lei da vida, não é um castigo divino e nem uma punição à morte. Basta estar vivo. Há uma corrente dentro da ciência que diz que a cada 7 anos nós morremos, porque se renovam todas as nossas células. Então alguém com 21 anos já morreu 3 vezes. E quem já passou dos 70, olha, já morreu foi muito, viu? Né? Mas vamos continuar. Antes da gente passar para a questão 69, eu gostaria de comentar sobre isso, sobre o luto, a aceitação dele e o quão importante é passar por todas as fases se respeitando. Respeitando o seu tempo, o seu momento. Agora eu acho engraçado, mas no momento, muito no início, quando a minha mãe faleceu, eu sempre andei muito sozinha assim na rua, né? Em questão de vou pra academia. E eu passava e comprava um biscoitinho que ela gostava muito. Aqueles biscoitinhos de vento. E depois eu me vi. Era na mesma loja que eu comprava um amendoim, aquele amendoim caramelizado, gente, uma delícia. Quem não comeu, prova, é muito bom. E tinha nessa lojinha. Quando eu vi, eu já estava passando o biscoito que minha mãe tanto gostava. Não era de vento, não, era sequilhos. E eu falei, gente, meu Deus, não tá aqui.
Às vezes parece que nosso cérebro prega umas peças, sabe? Caiu a ficha quando eu tava passando no caixa. Depois eu chorei muito. Mas eu faço terapia desde os meus 14 anos. E a importância também da gente procurar ajuda. Reconhecer isso na gente. Procurar um consolo, uma ajuda. E, de novo, respeitar o nosso tempo, respeitar o nosso luto e confiar em Deus. Tudo nessa vida passa, as coisas boas e as coisas ruins. Deem tempo ao tempo. E agora a questão 69. Por que uma lesão do coração mais depressa causa morte do que os de outros órgãos? Resposta dos espíritos. O coração é máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. E aqui agora, eu gostaria de trazer esse olhar que quando eu estava estudando, eu falei, caraca, é mesmo. Olha a pergunta de Kardec, que interessante, né? Por que uma lesão do coração mais depressa causa morte do que as de outros órgãos? Na época em que Kardec estava fazendo essa pergunta, não havia um conhecimento muito vasto sobre medicina. E existia também essa crença do coração ser o que vai causar a morte do corpo físico, do corpo orgânico. E lá, já naquela época, os espíritos respondem, sim, o coração é máquina de vida, realmente. Né? O coração bombeia o sangue para o nosso corpo, a gente precisa dele. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Por mais que naquela época não houvesse este conhecimento vasto sobre a medicina, os espíritos já respondem. Há sim outros órgãos essenciais que podem ocasionar a morte do corpo físico. E agora eu gostaria que vocês pensassem junto comigo um carro. Um carro, para funcionar, ele precisa de várias peças, né? Mas tem um motor, que seria como o coração. É realmente uma das peças mais importantes para um carro poder andar. E assim é o nosso corpo. O nosso corpo é a máquina mais perfeita que já existiu aqui na Terra. Há sim muitos órgãos essenciais. Mas o nosso coração é como se fosse o motor para o carro. Não é o único que ocasiona a morte do corpo físico. Mas ele é essencial à vida. Perfeito, Clara. E é interessante porque o fato de nós falarmos com naturalidade sobre a morte não significa que a gente cultue a morte. Aí seria uma coisa mórbida dos espíritas e do próprio espiritismo. A gente naturaliza porque é uma lei da natureza. Já dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo se transforma. O nosso corpo passa por transformações ao longo da vida. Quem aqui está casado há algum tempo sabe quantos casamentos já viveu dentro do mesmo casamento. Mudam-se aspectos da nossa alimentação. Quantos aqui já passaram pelo catolicismo, hoje estão no espiritismo? Alguns aqui permanecem no catolicismo ou frequentam uma igreja evangélica e se permitem vir aqui, vez por outra, para poder ter esse olhar sobre a vida, sobre o universo, sobre esse fenômeno chamado morte. Então não é um culto à morte, e nem cultuamos os mortos. Mas a gente lembra que na própria Bíblia nós temos o retorno daqueles que partiram para se comunicar conosco. Um episódio clássico é quando Saul procura a pitonisa de Endor e vai buscar uma orientação com seu irmão Samuel, que já havia falecido, havia desencarnado. E Samuel vem por uma pitonisa e diz a ele que não fizesse aquela guerra, porque ele iria perder. Mas ele, cabeça dura, faz a guerra e perde. Quando Jesus se transfigura no Monte Tabor e tem de um lado Elias e de outro lado Moisés, seres que já haviam falecido. O que é isso, senão um retorno daqueles que partiram
atestando que a vida prossegue e que em determinadas circunstâncias os que partiram podem vir falar conosco. Não é nenhuma profanação à lei divina, não é nenhum pecado. E se no Velho Testamento Moisés proibiu a evocação dos mortos, foi por conta da baderna, das brincadeiras, do comércio que se estabeleceu com isso. Então, o espírita não cultua a morte, ele naturaliza o fenômeno da morte. Lá em Queimados, Clara, uma vez, você nasceu em Queimados, né? Não. Aonde você nasceu? Nova Iguaçu? Eu achei que você tinha nascido em Queimados. Pois é. Lá em Queimados, uma vez, na Estácio, eu tive um aluno que ele trabalhava numa funerária. E todo mundo dizia, professor, cuidado quando ele olhar para o senhor. Porque quando ele olha, ele já vê a medida. Falei, não é possível que ele tenha esse poder todo quando ele olha para uma pessoa. Toma cuidado. Ele era do curso de matemática. Quando ele entrou, ele não tirava os olhos de mim. Eu comecei a me sentir mal e disse para ele assim, você poderia assistir a aula assim, de lado? Por quê, professor? Porque disseram que você, quando olha, já sabe a medida. E ele riu. E aí, nos intervalos, a gente começou a conversar e ele disse o seguinte, que quando ele viajava com a esposa, Clara, ele fazia questão de visitar cemitério. Eu falei, mas por quê? Professor, é o meu ganha-pão. Eu preciso conhecer para poder sugerir, né, dessa forma ou de outra forma. Eu falei, interessante. E ele pediu para trazer o book dele. Eu falei, book? Book de quê? Eu já fiz um curso, professor, de manequim de caixão. Meu Deus! E ele me trouxe o book. Ele com camisa havaiana, lá, esticadinho. Ele com camisa de time. Eu falei, mas até camisa de time é a última vontade do morto. E ele disse que o sonho dele era capela, naquela época ainda tinha o DVD, com DVD Melhores Momentos, passando. E por fim eu perguntei para ele assim, Clara, cremação é uma coisa cara? Ele olhou bem para mim e disse, o senhor tem interesse? Então, são formas que a gente tem de lidar de maneira mais leve com o fenômeno da morte. Com você. Agora, caminhando para a nossa última pergunta, questão 70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte, corpo físico, se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Então, os compostos orgânicos, eles vão se decompor, quebrando as substâncias orgânicas e se transformando em substâncias menores, que são as inorgânicas, e vão servir de nutrientes para que o ciclo da vida continue. E o princípio vital vai voltar à massa de onde esse veio. E alguém sabe de onde veio o princípio vital? Fala, Dani. Do fluido cósmico universal. Nós somos formados, né, por matéria, nós temos matéria, e toda essa matéria vem do fluido cósmico universal. O princípio vital vem do fluido cósmico universal, e quando o corpo morre, ele retorna a este fluido. Mas, por exemplo, se eu estou fraco, se eu estou enfermo, eu estou debilitado, do mesmo modo que os médicos vão tratar de mim, aqui nós temos médicos, médicas, com remédios, vão me pedir exames, vão me dar algumas injeções. Esse fluido vital, ele pode ser transmitido de um ser para o outro, Clara? Com certeza. E a gente transmite o princípio vital para outros seres orgânicos através do passe, né? Que é a transmissão de energia. Alguém aqui já tomou passe? Eu adoro tomar passe, gente. Me sinto leve, leve. E passe é o quê?
passe de quê? De dança? Não. O que é isso? Quando um médium, né, apoiado por espíritos, bons espíritos, transmitem boas vibrações, boas energias para alguém que esteja precisando. E é daí que o princípio vital é transmitido para outro ser orgânico. É como uma transfusão sanguínea, mal comparando, Só que espiritual. espiritual. Então é uma energia que a gente pode dar e pode receber. Uhum. Né? Mas também podem tirar isso de nós? Alguém que tenha inveja da gente, ou alguém que não nos queira bem, pode dar uma sugadinha básica na gente? Isso me assustou agora, gente. Olha, eu sabia que podia transmitir, mas agora eu pensei no vampirismo. No vampirismo. É isso aí. Né? Porque tem os vampiros dos filmes de terror, mas existem filmes de terror ambulantes que andam por aí também. Né? Que adoram dar uma sugada. Ah, fulano é uma pessoa boa, deixa, vem cá. E parece que vai tentando catar a energia da gente. A gente tem que ter cuidado também, né? Orar e vigiar. Orar e vigiar. Perfeito. Isso pode acontecer também, por exemplo, nós profissionais da área de saúde estamos de plantão. Eu sinto muito isso. Você está no plantão e você sai estressado, Sugado. sugado. Eu acredito que isso também, não por mal, de repente a pessoa não está bem e aí está precisando daquele fluido, pode acontecer. Pode, perfeitamente. Né? E em função da sua dedicação como profissional da saúde, do quanto você se doa, o quanto você leva a sério a sua profissão, sim, pode se dar e você sair dali cansada pela própria jornada, que é desgastante, mas em algum momento por uma carga maior de energia que foi transmitida para aquele paciente que você atendeu. Perfeitamente. A prece seria um revigorante? A prece é um revigorante, Clara? Com certeza. A prece, ela tem o poder de interceder, né? É quando a gente cria conexões com o nosso Pai Maior. A prece é revigorante para todos nós, em qualquer situação. A prece, orar, te ajudou e te ajuda a lidar com a partida física, a partida espiritual com o corpo físico aqui, como foi o que ocorreu com a sua mãe? Te ajudou e te ajuda? Sim. Eu tenho um problema que às vezes sou muito impulsiva, né? E aí eu sinto minhas emoções muito à flor da pele. E aí eu me sentia nervosa, um mix de sentimentos, né? Triste, com saudade. E eu falei, não, preciso me acalmar. Quem me orientou também foi a Tânia. Eu mando muita mensagem pra Tânia quando eu tô nesses momentos. E eu falei, não, eu preciso me acalmar. Eu faço uma prece. Eu falo, mãe, eu tô com saudade. Não é querer te prender aqui na terra não, mãe, mas eu estou com saudade da senhora. Eu queria poder te abraçar. Eu queria poder ouvir de novo a sua voz falando comigo. E muitas vezes também é perfeitamente possível que o Espírito venha ao nosso encontro para nos visitar. E aí a gente vai ter, nossa, sentindo o perfume, sentindo o cheiro desse ente querido. Nossa, eu olhei aqui, parece que estava aqui. E Não sonho também. Sonho. Quando a minha mãe partiu, no primeiro mês assim, quando eu tive a notícia que ela estava desperta, eu sonhei minha mãe, ela estava num lugar lindo, assim, minha mãe adorava a natureza, ela estava num campo assim, e a minha mãe era vaidosa, gente, ia no salão, era toda cuidada, com aquele sorriso dela, e eu senti um conforto. Parece que eu matei um pouquinho daquela saudade, sabe? Foi revigorante também. Então, do mesmo modo que eles podem vir até nós, nós podemos, durante o sono, porque durante o sono a gente sai do corpo, ainda que permaneçamos ligados a ele. Podemos ir visitar esses entes queridos. Esse tipo de informação, gente, é altamente confortadora, consoladora, né? E podemos também receber mensagens através de médiuns seguros, idôneos, que não estão cobrando,
que não estão querendo nos manipular ou ter nenhum tipo de ascendência sobre nós. Podemos, né? Eu recebi uma carta. Pois então, de sua esposa, né? E foi altamente consolador para você, Bastante. não é isso? Agora, Marcelo, ui, posso fazer uma pergunta? pode? E quando a gente vai ter a certeza de que realmente é esse ente querido que veio até nós ou algum outro espírito perturbador para criar essa confusão na mente da gente? Aí vai ser importante, Reinaldo, identificar por quem veio, qual é a folha de serviços prestados por essa pessoa. É uma pessoa que mercantiliza a mediunidade dela? Pois não. Não através de uma pessoa, através de você mesmo. De si mesmo. O que você vai precisar é ver se neste sonho ou nessas impressões que você registrou, se existem evidências que sejam assim, quase que incontestáveis. Nesse sonho, essa pessoa lhe disse algo que era muito íntimo de vocês, ou lhe trouxe uma outra informação. Você vai precisar analisar o fenômeno em si e ver os pormenores, ver os detalhes, para que você não considere que foi apenas uma autossugestão, um produto de uma fantasia da sua mente para te confortar. E a frequência com que isso vai acontecer também. Em alguns momentos pode ser até produto da sua imaginação, mas não podemos generalizar, dizendo que todas as vezes que você sonhar com um ente querido, foi o teu inconsciente que projetou aquilo para te confortar. Você vai precisar de um tempinho, né, para reunir essas evidências. Tá? Mas se for uma única vez, parou ali e morreu o assunto. Mas mesmo que tenha sido uma única vez, analisa como essa pessoa estava vestida, o que ela lhe disse, o que você sentiu, né? O que aquilo produziu em você, no teu campo emocional. Algumas experiências aconteceram já há tempos, e uma foi com relação à minha avó. Ela não ia para o hospital se eu não a levasse. E na última vez ela foi e ela acabou falecendo. Eu tenho a cortesia médica, fiquei com ela na UTI o tempo inteiro, e aí quando eu saía, ela dizia, olha, dizem que estão fazendo tudo que você pediu e não fazem nada quando você vira as costas. E eu fiquei assim, eu falei, tá, tudo bem, mas vamos ver o que vai acontecer. Ela faleceu. Naquela semana eu sonhei com ela passando em frente à minha casa, Sim. de braços dados com uma outra senhora. Aí ela parava, olhava para mim, que estava no portão, e dizia, esse é o meu neto, ele sempre cuidou muito bem de mim. Eu achei fantástico até a metade. Bonito. Por quê? A minha avó detestava beijo, abraço e braço dado. Uhum. Aí eu fiquei pensando, eu estou sendo sugestionado pela situação toda, pelo luto, como a Clara já havia dito, ou realmente isso aconteceu. Logo em seguida, o meu pai também veio a óbito, e eu estava na UTI, e eu vi os meus irmãos chegaram para visitar, e tinha um anjo, eu vi o anjo de cócoras na cabeceira da cama. E ali eu falei para meus irmãos, olha, clinicamente ele parece que está legal, mas ele está indo embora. Sim. E aí os meus irmãos, não, que isso? Aí eles saíram. Logo em seguida, ele também veio a óbito. E aí eu segurava na mão dele e falava, pai, fica tranquilo, qualquer coisa a gente está por aqui. Enfim, e quando ele foi sepultado durante o velório, o rosto dele era assim, parecia um sorriso. Tá? Ali também, César, desculpa eu estar tomando tempo com vocês, mas ali também eu fiquei meio assim, porque a minha mãe não queria que enterrasse ele logo, e tinha vários familiares que moram longe, ela queria todos lá, e aí um dos amigos falou para ela, olha, eu vou levar ele, a gente vai tratar o corpo, e aí os outros amigos, alguns médicos diziam assim, isso é ignorância de vocês, está protelando o sofrimento. Aí ele falava comigo, eu falei assim,
permita eu ser grosseiro com vocês, mas é o meu pai e a minha mãe que está querendo que ele fique um pouco mais. E aí o Zé levou ele lá para o laboratório, fez toda a preparação, trouxe ele de volta no dia seguinte, e assim, o rosto dele era um sorriso. Que sabe? bom. Então assim, ali também Que eu bom. achei, bom, eu acho que não foi nada da química que puseram nele, eu acredito isso aí. que tenha sido ele. E É, depois é, a gente achou nos guardados dele uns bilhetes, e um dele dizia: eu encontrei o meu amigo, o Opa. grande Jesus. Maravilha. E ali foi assim, o máximo, É sabe, isso lá aí. na família, a gente É, ficou- são Mas não é assim, a gente fica meio assim, é sugestionado, não é sugestionado. só o tempo. Agora, ainda que seja uma autossugestão, se está te fazendo bem, se te trouxe conforto, bendita a autossugestão. Porque às vezes a gente é tão racional, tão matemático, a gente quer uma prova insofismável, incontestável. E, no entanto, a natureza está nos brindando diariamente com inúmeras provas do amor de Deus por nós, de que está tudo certo, de que há uma providência divina que nos ampara, que nos socorre. Nós estamos aqui diante de uma jovem que há 6 meses está sem a presença física de sua mãe. E, no entanto, está nos trazendo toda essa bagagem, que não é da boca para fora. A gente sente o quanto Clara falou e fala com verdade, expressando o que vai dentro do coração dela. Então, esse é um trabalho. Ela nasceu em lar espírita, foi evangelizada. Então, a doutrina, ela não apenas entrou para a doutrina entrou dentro dela e produziu essa revolução nos pensamentos, nos sentimentos e nas atitudes dela. Então, para que a gente possa finalizar, as suas palavras finais. Ai, O gente, que eu tô você muito quer feliz. Eu estava muito nervosa, quem chegou um pouquinho antes percebeu, eu falei sobre isso. Assim como meu pai, né, com o César, eu acho que eu consegui passar a mensagem que eu queria. Eu estou extremamente feliz, honrada por ter compartilhado aqui um pouco com vocês, agradecer ao César pelo convite. Eu espero que tenha ficado claro, desculpa por qualquer coisinha, é a primeira vez Falou aqui. fantasticamente. Obrigada. Como nós podemos expressar para ela o nosso contentamento? Muito obrigada, gente. Muito obrigada por terem me recebido de braços abertos, com essas carinhas que me davam um conforto de olhar, me davam um alívio, né, para poder falar. Muito obrigada mesmo. Gente, quando eu conheci a mãe dela tinha mais ou menos a idade dela. E muitas vezes nós conversamos, nós trocamos ideias e nos tornamos amigos. E agora, novamente, com a filha, estou aqui nessa parceria. E tem uma notícia que o pai dela adora dar, e eu também adoro dar, porque é verdade. Quando o pai dela se casou com a mãe dela, ele me pediu uma calça emprestada. Então ele se casou com as minhas calças. Mas eu quero dizer que eu não fui nu nesse casamento. Eu tinha uma outra calça para ir. Muito obrigado, gente. Gente, nem parece iniciante, né? E assim, como a Clara falou. Estão parabenizando aqui e pedindo carinha para voltar. Viu aí, viu, Clara? Só um comentário, a Denise falou que quando foi na funerária, já perdi aqui a mensagem. Como é que é? Quando eu fui na funerária comprar o caixão do meu pai, desejei boas vendas para o vendedor. Nossa, querida. Até como o Reinaldo fez algumas perguntas, como a gente tem, né? Eu falo assim, que eu tenho a honra de ter lidado com a mãe dela, né? E realmente, quando você falou para sua mãe, aquilo deu uma tranquilidade nela, que ela se sentiu livre. E eu tive a honra
de presenciar a morte dela. No hospital. No hospital. A espiritualidade arrumou tudo. César na escola para acalmar a escola e eu fui parar no hospital. Eu ia para a escola por causa do aniversário do César e acordei com a cabeça assim, vai para o hospital, vai para o hospital. Cheguei lá no hospital, soube da notícia que ela estava agravando, né? E ela faleceu na minha frente. E, assim, a espiritualidade, por ser uma pessoa que se dedicou à caridade, emoção, estava ali. Então, não tenho dúvida dessa morte física e da vida pós-morte. Porque o que eu vi, o que eu senti ali, não tem nem como botar em palavras. E ela foi de uma forma assim suave, né? Tanto é que eu cantei a música que ela mais gostava, Quanta Luz. E você sabe, eu cantei no ouvido dela e ela foi serena. Como se fosse assim, eu estou indo, eu estou deixando a matéria e resgatando o meu espiritual. Então, quem perdeu um ente querido, acredita. É só a gente se permitir sentir. Realmente, como a Clara falou, a doutrina consola. E ela vai preparando, né? Porque eu fui parar na escola, trabalhei lá 4 anos ajudando, né? E acompanhando todo o processo de luta da doença, as moratórias, né? Que muitas vezes estava junto. E hoje, vamos falar assim, eu e César herdamos a escola. Ele como diretor e eu como vice. Gente, é muito difícil. Aí eu vejo Cláudia doente, sendo diretora de uma escola, como ela precisou de ajuda e como ela teve. E todos nós temos. Só que às vezes a gente não se permite. A nossa cabeça se prende tanto aquilo ao corpo que a gente não se permite a sentir a beleza que a espiritualidade dá pra gente. Então, realmente, volta de novo. E aí, aproveitando isso, né? E você ia pro meu aniversário. Sim. E o presente? Eu recebi esse presente. Tá meio atrasado. O presente está a trabalhar junto. Ela ia pro seu aniversário. E aí, aproveitando, né, gente? Aí vem a parte que eu falo que eu aprendi também com a Cláudia. Ser pidona. A nossa escola, né? Eu falo nossa, que eu já faço parte. Ela precisa muito da ajuda de vocês. Nessa semana, eu até passei para o César, né? Que fui eu lá sentando lá com as meninas. Eu me dei conta de quanto a gente gasta em alimento. E às vezes não tem. Né? A gente gasta por mês 230 litros de leite. Gastamos de proteína 570 quilos. Ou carne, ou frango. E às vezes a gente fica maluquinho. Quem a gente pede? Quem a gente vai? Porque o doador chega. Ele chega lá com 100 quilos e acha que é muito. É uma ajuda. Mas é pouco. E arroz e feijão? Arroz e feijão? Arroz, 396 quilos por mês. Feijão, 182 quilos. E olha que a gente bota água no feijão, né? Então, a gente precisa da ajuda de vocês. Aquele quilo que vocês trazem aqui na campanha, mas precisamos de muito mais. Porque às vezes, mesmo trazendo ajuda, mas cada um traz dá 30, eu falo, eu fico feliz. Mas para 300 e pouco, é pouco. Então, eu falo que eu virei pidona mesmo. Eu saio ligando para todo mundo. Essa semana mesmo faltou leite. E a gente tem que pensar quem a gente pede, quem a gente faz. Então, quem puder ajudar, ajude.
Porque uma parte do dinheiro, dos quilos que vocês trazem para cá, vai tudo para a Escola Espírita Joana de Ângeles. E como eu estou lá dentro agora, eu falo, gente, como lidar, como fazer? Porque às vezes assusta, mas a espiritualidade, ela dá um empurrãozinho. De vez em quando aparece alguém lá, quando a gente acha que não tem solução, aparece a solução. E agradecemos a todos que ajudam. Pode ser 1 quilo, como pode ser 100, mas agradecemos. Mas precisamos de mais. São quantas crianças? 240 crianças. Quantas refeições por dia? 3. Aí surge uma dúvida, né? Porque conseguimos, para ter ajuda, um convênio, né, com a prefeitura. A prefeitura ajuda 2 turminhas, com uma parte do recurso. Aí surgiu 2 pessoas me perguntaram, então vocês não precisam mais de ajudas? Mas e as outras 7 turmas que nada recebem? Então, toda ajuda é importante. Porque realmente, eu falo assim, gente, como a gente faz para fazer um milagre? Não existe milagre. Existem corações amigos que ajudam. E a gente agradece muito. Mas a gente precisa de mais corações amigos. Essa era uma preocupação da mãe da Cláudia, da mãe da Clara, que era uma pessoa que eu posso falar com câncer, com dor, muitas vezes estava dentro da escola. Muitas vezes ela me chamava, Tânia, vem me ajudar, justamente para a gente dar passe, para a gente fazer oração juntas. E no dia seguinte ela estava lá, em pé, andando para ajudar, por causa daquelas crianças. E realmente, eles precisam. Por isso que eu falo, é herança, que quem sabe um dia volta para a mão da Clara, né? Então, vamos ajudar. É esse o pedido, né? Querem alguém mais dar algum recado? Vou dar alguns, né, para as pessoas que estão aqui a primeira vez. Tem uma reunião pública de segunda, às 14h30, temos essa, e temos o grupo de estudos, né, de quarta e de sexta, às 19 horas. Temos o encontro também, Projeto Bem Viver, que vai ter agora até sábado agora, que é o estudo através de Joana de Ângeles. Não é estudo, é um encontro. Um encontro de troca, de afeto. Temos o projeto Caminho pela Paz, também tem as datas ali. E tem o projeto Juntos pela Vida. Quem está com dor, quem está com sofrimento, vem nesse encontro para vocês fazerem a troca. Vocês vão entender que o grupo é Juntos pela Vida, mas é para falar de tudo, de vida, de dor, de perda. Viver. Olha depois ali as datinhas, tá? Temos também a peça, né? Peça não, teatro, com Tiago Brito, no dia 12 de abril, né? Que toda a renda o Tiago vai direcionar para o IEJA, para a Escola Espírita Joana de Ângeles, tá? Aí quem pagar meia entrada, R$25. Já esgotou? Os 2 horários? Que bom! Quem sabe depois tem mais. Então, se esgotou, obrigada a todos que compraram. Porque a renda e o quilo que vai ser levado para lá, né? Vai ser todo destinado para a Escola Espírita Joana de Ângeles. Então, agradeço a todos. Agora vamos agradecer de novo a Clara. Aí o primeiro, que não seja o primeiro, né? Sejam os primeiros, né? Sim, que falou muito bem, expressou muito bem, tá de parabéns, tá? Agora, pessoal de casa, a gente vai fazer a nossa prece e depois vamos para a segunda parte, que é o passe, tá? Vamos todos fechar os nossos olhos.
e aproveitar, respirar profundamente e aproveitar esse estudo que foi muito ligado à vida e morte e ao nosso coração. Que cada um pense naquela pessoa que partiu e transmita para ela o amor que você ainda sente por ela. A alegria das lembranças, a saudade, como a Clara falou, que ela vem, mas é uma saudade, eu costumo dizer, uma saudade boa. Vamos pedir a nossa Mãe Maria, Irmã Clara, Joana e o nosso querido Mestre Jesus, que ampare quem já partiu e que ampare todos nós, que a nossa condição ainda de encarnados ainda faz a gente sentir dor, às vezes, em alguns momentos, algumas pessoas até revolta, mas deixa o amor do nosso Mestre Jesus entrar. Ele consola, alivia e ampara cada um de nós. Que esse estudo de hoje, não só estudo, toda a sensação que vocês sentiram aqui, que cada um leve, reflita e prossiga vivendo e sabendo que existe um amor maior que consola todos nós. Assim, repleto desse amor, eu peço a permissão para encerrar a palestra dessa noite. Que assim seja, graças a Deus.